outro aspecto que eu queria reforçar são as vacinas. Então, as pessoas estão com muito medo de tomar vacinas. A minha especialidade não é o Covid, não é o adulto, mas eu estou me especializando em crianças. E o que a pediatria tem a ver com tudo isso? Então, na pediatria, nós atuamos muito na medicina preventiva. E um dos nossos principais pilares são as imunizações, são as vacinas, né? Então, hoje em dia, para quem não sabe, a gente já tem vacina para todas as crianças, isso no SUS, para meningite, para pneumonia, para vários tipos de bactérias que causam pneumonia. A gente já tem vacina para prevenir formas graves da tuberculose, para prevenir formas graves da gripe, né? Vacina para poliomielite, vacina para rotavírus, vacina para varicela, para catapora, uma coisa tão simples, mas que a gente sabe que algumas crianças poderiam ter uma forma grave. Então, hoje em dia, a gente tem vacina, tá? E por que eu tô falando isso? As mães também têm medo. Por quê? Hoje em dia, os filhos não ficam mais tão doentes graças às vacinas. Então, a gente já não vê tantos casos de meningite, você não vê casos de pólio, mas é graças à vacina. Então, elas começam a ficar assim, mas vai ter dor, mas vai ter febre, vai ter algum efeito colateral. Mas, em momento algum, esse efeito colateral ultrapassa o risco da doença, né? O risco e a gravidade que tem a doença. Então, as vacinas, elas são estudadas, elas são seguras, né? Para aplicar desde o menor bebezinho até o adulto, né? Então, isso tem fases e tem períodos de estudo. Com relação à vacina do Covid, nós não temos ainda vacina para criança, mas nós já temos vacina acima de 12 anos liberadas, né, pela Anvisa. Então, a vacina da Pfizer já foi liberada a partir dos 12 anos, é a nossa vacina para menor idade, né? Qual vacina é melhor? A vacina que você conseguir tomar. Nesse momento, a gente precisa da vacina. Então, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, seja qualquer uma delas. Teve a oportunidade, não desperdice essa oportunidade, porque depois que você pegar uma doença, que você ficar grave, não tem como se arrepender. Quais são os efeitos colaterais da vacina? Pode dar um mal-estar? Pode ter um pouquinho de febre? Até pode na vacina da AstraZeneca, que ela é feita com vírus vivo atenuado. Só que não é o vírus do Covid. Então, a AstraZeneca, que é a principal, que faz um pouquinho mais de efeito colateral, ela é feita a partir de um outro vírus, um adenovírus, que ele é de outra família, mas ele tem algumas coisas em comum e faz o nosso sistema imunológico responder e ter a imunidade também para o Covid. Então, o que as pessoas confundem muito, elas acham que elas tomam a vacina e elas ficam doentes. Não, se você ficou doente depois da vacina é porque você já tinha pego o vírus antes e estava incubando. Foi uma mera coincidência. Agora, o mal-estar não é Covid. Então, o mal-estar pela vacina não é Covid, não tem nem a possibilidade da vacina fazer isso, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Para resumir, então, né, juntando as duas coisas que eu gostaria de passar, que é essa importância da máscara e a vacina. Se você já está vacinado, você ainda pode pegar o vírus, porque as nossas vacinas, elas são para evitar as formas graves da doença e não evitar a vacina. Então, se você é do time que fala assim, mas eu vacinei e peguei, não serve de nada, claro que serve, porque você pegou e teve uma gripe. E você pegou e não precisou ir para o hospital, não precisou entubar. Então, as vacinas que nós temos atualmente, elas são para prevenir formas graves. O que eu quero dizer com isso? Se você está vacinado, beleza. Se você pegar o Covid, você vai ter uma forma leve. Só que se você for egoísta e falar assim, então tá bom, agora eu não tenho mais esse risco de ter formas graves, eu não vou usar máscara. Você tá sendo muito egoísta. Porque você não usa máscara, você pode passar para alguém da sua família que é do grupo de risco, que às vezes mesmo vacinado ainda pode ter uma forma mais grave. Ou, o que é mais comum, as pessoas que não estão vacinadas, porque no Brasil a gente ainda tá com a vacinação um pouquinho no início. Então, isso vai acontecer. As pessoas vacinadas num futuro, que não é um futuro distante, vão poder não usar máscara, né? Então, principalmente, mas isso não é a realidade do Brasil nesse momento. Então, conscientização, não podemos ser egoístas nesse momento, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, são medidas simples e eficazes, usar máscara, lavar as mãos e vacinar, tá? Eu converso muito
Eu tô longe, né? Tô aqui em Curitiba nesse período, mas eu sempre tô conversando com quem me manda mensagem, então eu tô sempre à disposição. Não é a minha área, eu repito, né? Não sou especialista na área do Covid, mas eu tenho um pouquinho de experiência e o que vocês tiverem de dúvidas ou quiserem compartilhar experiências, eu tô aqui para esclarecer, pra gente discutir de uma forma saudável, tá bom?